O fato de eu estar representando o investigado desse caso não me isenta de prestar minhas condolências, porque o fato, por mais grave que seja, alguém tem que ser defendido. Está na Constituição e qualquer cidadão que seja investigado de cometimento de crime merece se defender. Se é culpado ou inocente, isso, ao final do processo, é que restará comprovado. Com relação ao fato em si, Belinha, a versão em que meu constituinte me passa é de que se trata de um acidente de trânsito. Mas aí, ele questionado pela polícia, ele foi indagado que coincidência teria sido essa de, naquele momento, a vítima, que teve um relacionamento, embora breve com o mesmo, tivesse sido conduzida naquela motocicleta. E que coincidência teria sido essa? É fato que ele informa a autoridade policial, quando interrogado, e registre-se nesse momento que eu o apresentei. A polícia, em momento nenhum, cumpriu o mandado de prisão pré-existente, que foi exarado na noite do domingo, por representação da Polícia Civil aqui de Esperança, que registre-se também. Trata-se de uma prisão temporária. A prisão temporária é aquela que a polícia requer ao judiciário para que tenha possibilidade de prender o investigado para se aprofundar nas investigações. De pronto, com todo o respeito que tenho ao trabalho da Polícia Civil, e aqui transmito minhas homenagens ao doutor Danilo Orengo, delegado de polícia extremamente cauteloso com suas atribuições institucionais, com quem mantive o contato, inclusive para apresentar meu constituinte e deixar-se qualificar-se na investigação e produzir o seu interrogatório. E como eu tinha dito, o meu constituinte disse que na noite anterior ao fato, houve uma chamada de vídeo dela, a vítima, né, para ele, e essa seria a razão porque eles se combinaram de se encontrar na cidade de Areal. Essa é a versão dele. E aí, quando perguntado, e por que você está naquele momento? Exatamente por isso. Eles combinaram de se encontrar, ela, quando receber alta, né? Queira Deus que ela receba alta e que sua saúde seja restabelecida o mais rápido possível. É isso que a defesa deseja. Que ela vai prestar suas informações, se houve essa ligação ou não. Por isso que ele foi seguindo a motocicleta. Segundo ele, em um dado momento, ele queria ultrapassar a moto para esperá-la lá na entrada de Areal, para entrar no carro, que eles iriam para a casa dela. Segundo ele, vinha duas motocicletas em situação de pega, como se diz, e ele, ao tentar ultrapassar a motocicleta do mototaxista, ele viu que não iria dar tempo, ele retornou para a mão dele e foi quando ocasionou o abaroamento na traseira da moto. Infelizmente, culminou com a morte do mototaxista. Reitero minhas condolências, não só a ele, mas a toda a categoria de mototaxistas daqui de Esperança e circunvizinhos. Inclusive, sou advogado de alguns mototaxistas e sei da profissão de risco que o exerce. Felizmente, ele estava no local errado, como se diz, né, na hora errada. Mas o que a defesa tem a dizer, ao contrário do que segura a polícia, que foi uma tentativa de feminicídio, que teria sido premeditado. Não houve premeditação do nosso constituinte, isso aí eu posso assegurar. As provas que, segundo a polícia, que irá, como o doutor Danilo disse ontem, que vai indiciá-lo pelo homicídio doloso e pela tentativa de feminicídio, no momento oportuno e processual, a defesa exporá as razões pelas quais essa tipificação a que se atribui nesta oportunidade investigativa, ela não se corroborará, ela não encontrará respaldo na investigação, com todo respeito ao que a defesa de antemão assegura, e no momento em que ele for instado a se manifestar na ação penal, faremos a nossa defesa conforme os fatos. Doutor Alípio, a Eliane, né, a gente conversou com a filha dela, acho que é Ana Beatriz, e ela me disse que a mãe dela teria recebido já 2 ameaças por parte do investigado. O que é que o senhor tem a dizer em relação a isso? De antemão, Belinha, ele me assegura que nunca a ameaçou. Se as ameaças foram proferidas,
foram perpetradas pelo meu constituinte, essas ameaças, elas deverão ser materializadas dentro dos autos. Presunções no campo do direito penal não encontram guarida legal. Direito penal é preciso que se resiste, que paira sobre qualquer investigado o princípio da presunção de inocência. A família chegou até a dizer também que ele poderia ter clonado o WhatsApp dela. Também chegou ao conhecimento da defesa que houve isso. Quem é expert na área sabe que a clonagem de aplicativo de celular, especificamente o WhatsApp, requer expertise. Até onde ele me fala, ele nunca teve a oportunidade de haver aparelhamento, que é o que se exige em eventual clonagem de número de WhatsApp. Também é prova que ela exige um aprofundamento pericial e que também seja materializado nos autos, porque ilações e presunções, repito, não encontra guarida no campo do direito penal. Doutor Alípio, em relação ao relacionamento deles, o que é que o investigado diz? Era um relacionamento que, ao meu ver, parece-me que não era tranquilo, né? Belinha, a bem da verdade, o relacionamento deles foi muito breve, algo em torno de 2 meses. E o fim, a ruptura do relacionamento, segundo ele me passa, partiu dela. É preciso aqui que frises que o que ela alega, a ruptura e o fim do relacionamento, dar-se-ia em razão delas ter 41 anos e ele 24. Ou seja, praticamente mais da metade da idade. Porque isso não é fato para que cidadãos se relacionando, mas segundo ele seria isso. E o que culminou foi, salvo engano, na segunda-feira da semana passada, ele teria tentado o contato com a mesma. Ela não o atendeu porque, segundo ela, teria esquecido o celular em casa. E ele se dirigiu até a cidade de Areal. Ela estava em um bar com algumas amigas. Ele chegou lá, não houve alteração de tom de voz, não houve nada. Não houve discussão. E ela não gostou de ter ido procurá-la lá nesse bar em Areal. Em razão disso, ela pôs fim ao relacionamento. Na quinta-feira, segundo ele, mantiveram contato. E na noite anterior, no sábado, por autorização dela, combinaram de se encontrar em Areal. Foi exatamente nesse ínterim, no transcurso até Areal, no domingo pela manhã, por volta das 8 e pouco da manhã, onde aconteceu o fato. Esse encontro deles que aconteceria no domingo, seria para colocar, de fato, um ponto final, ou eles iriam reatar esse relacionamento? Segundo ele, me passa que seria para restabelecer a relação. E ele afirma, ele é contundente em dizer que não havia razões nenhuma para ameaçá-la, para agredi-la, para tentar contra a sua vida. Doutor Alípio, para a gente finalizar sobre isso, por que ele fugiu do local? E não prestou Belinha, socorro? Isso é inerente à conduta humana. Ele foi perguntado, inclusive, isso porque o senhor se evadiu do local. Pessoas que se envolvem em crime de trânsito e que se deparam em situações como foram aquelas, que são verdadeiramente dramáticas, onde o corpo do mototaxista com várias fraturas, politraumatismos, como também dela. E ele disse que começou a chegar gente e viu aquela situação e tentou. O carro caiu dentro do açude, segundo ele, o celular dele se encontrou submergido com o carro, sequer tinha como ligar para o SAMU. E aí começou a chegar gente, sem ninguém saber qual a real situação fática, se seria acidente, se seria a linha que a polícia diz. E ele, como garantia, para garantir a integridade física dele, ele se evadiu do local. Doutor